Nós estamos começando uma série de estudos sobre o discipulado. Na verdade, nós estamos começando uma série de estudos do discipulado. Seja você que está começando no início do ano, com toda a igreja, com as células, ou seja você que está começando hoje, em qualquer dia do ano, está começando agora uma série de estudos. É importante você manter a sequência, porque esses estudos estão preparados numa sequência construtiva, que vai ampliando o entendimento de tudo o que Jesus ordenou acerca dos seus discípulos, para os seus discípulos, a fim de fazermos discípulos. E essa primeira lição mostra claramente que o evangelismo ele é seguido de conversão, porque a oração traz o mover do Espírito Santo que vai gerar uma conversão genuína, o novo nascimento no coração de uma pessoa. Isso é um milagre. Isso não é o resultado de um convencimento, nem o resultado de um ensino, mas é um milagre. Então nós proclamamos o Evangelho e nós oramos por aquela vida para que nele aconteça um milagre. Nela, se é uma pessoa que você está ministrando, sua amiga, seu amigo, aconteça um milagre, o milagre do novo nascimento. E seguido da conversão, nós temos a vida de discipulado. Nós estamos estabelecendo para nós um parâmetro, alguns fundamentos, alguns princípios que são valores inegociáveis. Um cristão verdadeiro não é apenas uma pessoa que frequenta a igreja, que optou por tal religião. Um cristão verdadeiro não é apenas a pessoa que faz boas obras. Um cristão é uma pessoa que se torna cada dia mais parecido com Jesus. Ainda que alguém tenha se convertido e tenha tido um dia de vida só. Ou quem sabe, como aquele ladrão na cruz do Calvário, ele tenha se convertido e tenha tido um segundo, alguns instantes de vida convertido, como um novo nascido em Cristo Jesus. Ele não teve nem oportunidade de vivenciar nada do reino nessa terra, ele morreu e foi para Cristo. Ele foi viver com ele por toda a eternidade no paraíso. Ele passou pelo novo nascimento e ele começou essa obra de se tornar parecido com Jesus. Só o fato de nós nascermos de novo implica em nos tornarmos mais parecidos com Jesus, porque nós nascemos de novo, uma nova criatura, um novo espírito que agora tem plena comunhão com o Pai. Nós vamos crescer nas características, nós vamos aprimorar em nós os valores, a obra, os frutos do reino de Cristo. Vamos nos tornar cada dia mais próximos dele, mais parecidos com ele, através do discipulado. Se estamos vivendo nessa terra, depois de um tempo de convencimento, de confissão, de entrega da nossa vida a Jesus, nós precisamos do discipulado. Portanto, a vida de discipulado, ela segue a vida de conversão, ou o fato da conversão, o episódio do novo nascimento. E nós estamos vendo que a vida de discipulado, de nós aprendermos uns com os outros o que Jesus ordenou, nós aprendermos uns com os outros os valores, os princípios, o caráter de Cristo e vivermos assim, é um sinal claro da presença do Espírito Santo. É uma necessidade para o nosso crescimento espiritual e para a nossa vida eterna. E isso diz respeito às células. O grupo, o pequeno grupo nos lares, que também chamamos de células, eles são um ambiente propício para muitos nutrientes do discipulado. Seja o cuidado pessoal um a um, seja o cuidado no pequeno grupo, de discipular cada vida. Cada discípulo sempre tem a visão de que ele vai crescer e ele vai fazer um novo discípulo. E essa é a vida pulsante da célula. A necessidade de um compromisso com a célula, no sentido de que eu quero aprender os preceitos de Jesus, eu quero crescer como discípulo, eu quero me tornar cada dia mais semelhante a Ele e eu quero fazer novos discípulos.
Então vemos que a célula não é só uma reunião legal durante a semana. A célula não é só um compromisso religioso. A célula não pode ser um compromisso religioso. A célula é um valor, é uma prioridade da minha vida, da sua vida, para que possamos receber de cada vida, de cada irmão, de cada discípulo que está ali, porções de Deus, e também para que possamos gerar porções de Deus na vida de outros. E nós, desde novembro de 2011, nós temos compartilhado com cada irmão, cada discípulo, 4 perguntas muito fortes, muito estratégicas de Deus para nós. A primeira é: quem ora por mim? É muito importante que eu e você tenhamos alguém que ore por nós. Alguém que ora todos os dias pela nossa vida. É interessante que a Bíblia fala que Jesus intercede por nós. Jesus ora por nós. Jesus orou e continua orando por nós. A palavra do Senhor nos diz que se eu e você somos dele, se eu e você nascemos de novo, o Senhor intercede por nós como advogado. João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele ora por nós, ele intercede por nós, ele trabalha em nosso favor. Então você já sabe que Jesus está intercedendo, trabalhando, operando em seu favor. É importante também você saber qual pastor ora por você. Qual líder de célula, qual pai, qual irmão cuida de você com amor e com encargo e ora por sua vida. Eu viajo Brasil inteiro, eu viajo outras nações e todas as vezes eu me encontro com alguém que diz assim: pastor, eu oro por sua vida. Então eu sei que eu tenho centenas de pessoas que oram pela minha vida e isso tem um valor inestimável de sustento espiritual para mim. Mas eu sei que o meu pastor, Asaf Borba, ora por mim. Eu sei que meus irmãos, meus discípulos oram por mim. Eu sei que algumas irmãs, que alguns irmãos oram de uma forma dedicada pela minha vida como pastor. Minha mãe ora por mim, meu pai ora por mim. É importante que você saiba quais são as pessoas que oram por você. Quem é o líder da sua vida, quem te discipula, quem tem um encargo de oração por você. E para que a gente tenha isso, a gente precisa ter relacionamentos. A gente precisa ter diálogo, a gente precisa ser cuidado, pastoreado, e é o que eu estou estimulando você, a não viver um dia sequer da sua vida sem ter pessoas que se interessam, que têm um encargo de oração por sua vida. Segunda pergunta que o Senhor tem nos feito: o que eu tenho profetizado? É imprescindível que esteja na nossa boca sempre uma palavra profética, uma palavra de verdade acerca do que Deus escreveu no seu livro sagrado, a Bíblia, para cada assunto, para cada questão, para cada ocasião da nossa vida. Em qualquer circunstância, nós podemos buscar de Deus uma palavra. Seja uma palavra de instrução momentânea, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento que vem, se manifesta pelo Espírito Santo num momento, no nosso espírito, seja como base absoluta, inegociável, o que está escrito na Bíblia. E isso precisa ser o que vai sair da nossa boca em qualquer circunstância. Geralmente sai da nossa boca uma palavra assim: ah, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ah, meu Deus do céu, o que vai... Ah, eu estou cansado. Ah, eu desanimei. Mas a gente precisa ter uma palavra assim: a palavra de Deus diz. O texto sagrado diz. O Senhor Jesus escreveu a meu respeito. O Senhor Jesus escreveu a respeito desta circunstância, do meu casamento, do meu lar, das minhas finanças, dos meus filhos, do meu ministério, da minha vida terrena, do meu futuro. E proclamarmos o que Deus escreveu acerca de nós. O que você tem profetizado? Quem é o meu líder? Essa pergunta, ela diz respeito àquela primeira pergunta: quem ora por mim? Mas é mais ainda: quem tem o encargo de me ensinar? Jesus diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar.
ensinando-os a praticar, ensinando-os a viver, a obedecer, a seguir tudo quanto vos tenho ordenado. Isso é imprescindível na vida cristã. Nós não podemos, ao passar dos anos, ser apenas pessoas que buscam um socorro de Deus, buscam uma ajuda localizada, circunstancial. Nós precisamos ter um relacionamento pessoal com Jesus, uma intimidade diária com o Espírito Santo, em qualquer assunto da nossa vida, e para isso nós precisamos que alguém nos ensine a guardar o que Jesus ordenou. Quem é o seu líder? Por último, quem são os seus discípulos? É importante que eu entenda, uma caixa d'água que só guarda água, torna-se um lugar de água parada. Aquela água vai estragar, aquela água vai ser prejudicial, aquela água vai ser perigosa. É como o Mar Morto. O Mar Morto em Israel, ele só recebe a água do Jordão. Ele não dá água para mais ninguém. Está a 400 metros de profundidade abaixo do nível do mar. Dali não sai água alguma. Então, ele é chamado de morto, porque aquela água morreu. Não tem vida. Eu e você não podemos ser pessoas que só recebem. Se vamos receber bênçãos, se vamos receber discipulado, se vamos receber ensino, se vamos receber palavras, se vamos receber oração, nós precisamos ser alguém que também dá. E aí está a visão do discipulado. Jesus diz, ide e fazei discípulos. Porque isso faz com que o fluxo da água corra, que ele se estabeleça de forma maravilhosa, genuína, que produz vida. Então você precisa ter em mente o desejo, o caminho, o alvo e a prática de também compartilhar o que está recebendo no discipulado com outras pessoas. Isso tudo é a vida em célula. Isso é o pequeno grupo. Essa é a vida do pequeno grupo. Nessa primeira lição, nós também temos 4 pontos imprescindíveis. Primeiro, todos nós precisamos ser pastoreados. Todos nós. Está escrito em Provérbios 15, 22, onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros, eles se estabelecem. O que o Senhor está dizendo na sua palavra é que eu e você precisamos de pessoas idôneas, colunas, gente que anda perto e que a Bíblia chamou de conselheiros. E sem essas pessoas, nós não prosperamos. No capítulo 11 de Provérbios, o Senhor fala, os planos fracassam, o povo cai. Então eu e você precisamos nos lembrar continuamente, eu preciso ser pastoreado. E eu queria incentivar você a tirar fora a conotação religiosa da palavra pastoreado. Na verdade, um pai é um pastor que Deus colocou sobre nós. Um professor é um pastor que Deus colocou sobre nós. O policial no trânsito é um pastor que Deus colocou sobre nós. O governo é um pastor que Deus colocou sobre nós. Em suas áreas, em suas instâncias, eles vão nos conduzir. E todas as vezes que nós nos submetemos à autoridade de alguém que pode nos conduzir, nós recebemos bênçãos. Nós temos conselheiros à volta, os planos não fracassam, o povo não cai. Então é necessário que todos nós sejamos pastoreados. Por isso, o alvo das nossas vidas nesse tempo de sermos discipulados, cada um sendo discipulado por alguém e cada um discipulando alguém. Também nós vimos nessa lição que o alicerce do discipulado é o ensino de Jesus, o seu caráter e a sua obra. O alicerce, a base, o conteúdo, a motivação, as ferramentas, tudo que vamos ter no discipulado não é uma estrutura religiosa, não é uma regra, um conjunto de normas, é a essência de Jesus. O alicerce do discipulado é o ensino de Jesus, o seu caráter e a sua obra. Isso é o que nós vamos aprender. O texto é claro. O Senhor Jesus disse, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado.
Não é aguardar tudo que a igreja disse, tudo que aquele grupo acha, tudo que aquela pessoa acha, tudo que deve ser feito e a sociedade diz que tem. Não, é ensinando a guardar tudo o que Jesus ordenou. Terceiro, o objetivo do discipulado é o nosso crescimento espiritual, emocional e físico. Nós temos a necessidade de sermos pastoreados. Esse pastoreio não traz outra coisa senão o conteúdo da vida, do caráter e da obra de Jesus. E o objetivo de tudo isso é que eu e você cresçamos espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Em Provérbios, capítulo 1, verso 5, nós lemos assim: ouça o sábio e cresça em sabedoria, e o entendido adquira habilidade. Eu e você precisamos crescer. É uma palavra do Senhor. Todos nós queremos crescer. E alguém que cresce é alguém sábio. E o sábio cresce. E o sábio é aquele que ouve e adquire habilidade. Eu e você precisamos disso, nós precisamos crescer. O objetivo é o nosso crescimento espiritual, emocional e físico. Não dá para ficar parado. Não dá para levar a vida como ela acontecer e pedir a Deus que nos ajude quando algum problema acontecer. Não, eu preciso ter um planejamento, um projeto de vida, segundo o propósito eterno de Deus, de crescer. Então eu preciso conhecer o propósito eterno de Deus, eu preciso conhecer o que Deus ensina, eu preciso conhecer o que Jesus ordenou que eu devo praticar. Para isso eu preciso de ajuda, eu preciso de pastoreio, eu preciso do discipulado. Para isso eu me submeto, eu coloco esse parâmetro, esse alvo de vida, esse objetivo na minha caminhada como prioridade, como valor máximo. Eu quero crescer fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Eu quero. E por último, os frutos do discipulado são eternos. Eu e você vamos participar de um pequeno grupo, eu e você vamos ter alguém que discipula, que nos lidera, para que possamos produzir frutos eternos, para que Deus faça algo em nós que seja um fruto eterno. No culto, na cerimônia, no grande culto, na congregação onde estão todos reunidos no auditório, existe um fluir maravilhoso de Deus. Existem alguns nutrientes que só acontecem ali. Mas ali você não tem condição de se abrir, de perguntar, das pessoas saberem o que você está passando, de você buscar ajuda. No pequeno grupo tem. Então, se você quer realmente ser um discípulo de Jesus e passar a eternidade com Ele, você precisa caminhar no discipulado. Não tenha dúvida que quando nós nascemos de novo, nós estamos salvos. A salvação, ela é incondicional. Você não pratica alguma coisa para ser salvo. Então a salvação é incondicional. Se você for salvo e Jesus te levar no instante seguinte, como aconteceu com o ladrão da cruz, você pode ter certeza que a sua salvação está garantida. Mas se Deus nos dá tempo nessa terra, esse tempo precisa ser dedicado a nos tornarmos mais parecidos ainda com Jesus. A deixar que Ele opere em nós a sua obra para que hajam mais frutos. E tanto a obra dEle em nós, quanto a obra dEle através de nós, são frutos eternos. Isso é o que nós queremos. Por isso nós nos reunimos em pequenos grupos, por isso nós estamos estudando esta lição, por isso você está tomando uma decisão pessoal. É necessário que você tome essa decisão pessoal. Ainda que você caminhe progressivamente em conquistas, em ir se adaptando a isso, em tornando isso seu hábito, ainda que você caminhe progressivamente, ainda que seja lento isso, não tem problema. Mas que você e eu tomemos uma decisão. Eu não quero apenas uma vida de ter o título de crente. Eu não quero apenas uma vida de Deus me ajudar nas minhas necessidades. Eu não quero apenas ter uma vida de frequentar o culto quando dá, agir ou atuar em algum ministério que eu goste, quando der. Não, eu quero ser um discípulo. Eu quero aprender aquilo que Jesus ordenou que eu devo viver e eu quero fazer discípulos. Essa é a nossa lição de hoje. E eu convido você a ler a lição, a ler todos os textos e a compartilhar isso no seu pequeno grupo, a compartilhar isso com o seu líder. E Deus vai trazer muita bênção, muito crescimento, muitas vitórias na sua vida.